Ok, Paulinho, se você olhar para esse caminho, 5 situações diferentes, não é isso? Sim. 5 situações diferentes, A, B, C, D e E. São 5 diferentes. Queria que você rapidamente falasse sobre o A, o B, qual é a atuação de cada uma delas? O primeiro que está falando sobre o manter, consumir, distribuir, cigarro, tabaco, produtos compartilhando isso. O segundo, dois tipos de vício. A pessoa pode estar viciada tanto nos dois como em um só. Deixa de ser. Quando a pessoa ela vem, apagou, está na frente. Quando a pessoa distribui substâncias, a maconha, a cocaína, e todas elas viciam, mas elas têm um grau de vícios, né? Tem uma classe de vícios. Gente, pasmem vocês, mas tem tipo de droga que a pessoa ela não precisa de muita quantidade para ela poder ter uma reação química no corpo, uma overdose. Depende do que já tem no corpo, que nós chamamos de comorbidade. Às vezes ela tem um problema cardíaco, às vezes ela tem um problema de hipertensão arterial, dependendo da substância, isso vai acentuar. Manusear, armazenar ou consumir medicamentos. Vocês lembram quem lá antigamente, é pouco, raro agora, você encontrou uma farmácia chamada drogaria? Já viram? Drogaria. Por que drogaria? Porque todo medicamento ele é uma... Droga é uma substância que causa alteração. Ah, o dipirona é uma droga? É uma droga. Por quê? Porque ela vai causar uma reação no seu corpo. Nós estamos falando de droga lícita, mas, porém, dá para ser usado também de forma errônea. Ah, uma pessoa pega lá um diazepam ou qualquer remédio da família benzodiazepínico, que são depressores do sistema nervoso central, deixa a pessoa bem relaxada, por exemplo, um tramal, são drogas. Só que tem um problema, a dosagem, ela causa também uns efeitos colaterais que pode ser irreversível. Então, todo remédio ele deve passar pelo médico, o médico tem que receitar. Agora, aproveitando a deixa, o psicólogo, ele não receita nem água com açúcar, tá? Pessoal, deixa eu só fazer um adendo a este. Eu há anos escrevi isso, porque eu proibi qualquer tipo de remédio que você possa tomar aqui dentro sem a devida receita. Isso é muito evidente aqui, tá? Então, tem alguém que controla os remédios lá embaixo, e você não pode ter carteira de remédio aqui em cima, porque outras pessoas também podem fazer uso desse remédio, e é, de fato, realmente um perigo. Por que eu pontuei isso? Há anos atrás, o acolhido, não tem nenhum problema de falar o nome dele, o Lucas, ele tinha alergia à dipirona. Ele tomou a dipirona e eu precisei socorrer ele imediatamente, porque a reação foi muito rápida, foi coisa assim de 1 minuto. Ele já começou a inchar o rosto, eu fiquei morrendo de medo. E ele inchou, e aí eu tive que socorrer ele. Quando eu percebi, ele era alérgico à dipirona. Um pequeno comprimido deu para ele um grande problema. A partir dessa data, que há anos, ano de 1998, 99, muito tempo. E desde lá para cá é que a gente tem todo o cuidado de não dar o remédio, não permitir que acolhido tenha remédio sem devida receita, porque só os médicos têm competência para dizer o remédio que você tem que tomar, a quantidade do remédio que você tem que tomar, a dosagem do remédio que você tem que tomar e o período do remédio que você precisa tomar. Só os médicos. E bem falou o Paulo. Paulo é psicólogo, ele não é médico, então, portanto, ele não pode, de fato, receitar e muito menos induzir que vocês tomam algum tipo de remédio sem a devida receita. Tá certo, pessoal? Então, Paulinho, e aí no final de tudo, induzir, usar ou compartilhar substâncias, essa parte daí, ela tem uma ligação com a C.
Porque aí, por isso que eu falo para vocês que ali, Paulo, vem os agravantes. Porque uma coisa é você fazer o uso, outra coisa é você induzir outras pessoas a fazer o uso. Aqui dentro pode ter droga, sim ou não, gente? Não. Aparecer droga, das duas uma. Ou você foi lá fora e foi para cá. Configura-se, portanto, o artigo 33 do Penal Brasileiro. Não tem voando, né? Eu tive muitos problemas com droga aqui dentro. Muitos problemas. Lá atrás, no começo, eu tive muitos problemas. Lá quando comecei aqui, 1997, 98, muitas dificuldades. Hoje, praticamente é zero aqui. Eu não me lembro, não tenho lembrança de perto de quando teve problema com droga. Hoje é muito pouco. Mas, de qualquer forma, aqui dentro, pode ter droga aqui dentro, sim ou não? Não. Álcool em gel, sim ou não? Não. Nada disso. Porque queira você ou não acreditar, Paulinho, até álcool em gel a turma bebe. Eu fiquei sabendo isso, acho que semana passada, inclusive a pessoa até falou no passado como que ela manuseava, e alguém aqui falou, não ensina não. E aí é perigoso, porque aí é uma questão de saúde, né, irmãos? É uma questão de responsabilidade, porque eu tenho uma responsabilidade de resolver, você não é só fazer você parar de usar droga. Eu tenho uma responsabilidade de trazer saúde, saúde física, saúde psicológica, saúde financeira. Nós da equipe aqui, temos a responsabilidade de trazer para você saúde. Então, portanto, aqui pode usar álcool em gel, sim ou não, gente? Não. Então não dá nem para ensinar realmente como é que se faz para dissolver um álcool em gel. Tá? Não tem nem condição. É loucura tomar isso, irmão. Você está muita loucura você fazer esse tipo de situação, tá certo? Então, aqui diz aqui, ó, a parte C e a parte E parece-me que estão conversando, porque uma coisa é você fazer um uso, outra coisa é você induzir outras pessoas ou você passar essa droga para outra pessoa. Aí configura-se, portanto, o artigo 33 do Código Penal Brasileiro, e a partir dali é que nós vamos começar a enxergar todas as disciplinas que poderão ocorrer e as sanções que você pode sofrer caso você siga com essa situação aí. Tá ok, pessoal? É isso, Paulinho? Isso. Essas 5 que eu gostaria de fazer uma reflexão sobre essa lei. A, B, C, D e a E. O Igor, vamos ver, o Paulinho, ele vai ler o F, G, H, I, J, e aí vai. Vamos lá, Paulinho, o Igor. Apropriar-se, consumir ou danificar alimentos, objetos ou bens de terceiros sem permissão. G. Portar, consumir ou distribuir materiais de teor pornográfico. H. Trazer ou usar objetos de grande valor sem autorização prévia da coordenação. I. Portar rádios, aparelhos de som ou dispositivos eletrônicos não autorizados. J. Usar reprodutores de áudio ou vídeo sem a devida permissão da equipe. K. Possuir televisores ou outros equipamentos audiovisuais sem autorização prévia. L. Trazer ou utilizar joias, bijuterias ou acessórios de valor sem aprovação da coordenação. Ok, não volta lá, não, filha, vamos lá. Porque senão nós vamos direto na nossa conversa e nós não vamos absorver, nós não vamos degustar o que está escrito, o que de fato está escrito. Portanto, eu queria que você continuasse lendo, lê um parágrafo e para. Vamos lá? Não, só um. O primeiro. Eu quero que você comece de lá. O M, isso. Não, meu amor. Não, volta lá. No começo, aqui, ó. F, o E. Pode subir mais, filha. Sobe, não sobe, isso. E. Introduzir, usar ou compartilhar substâncias que alteram o comportamento. Não é esse que eu quero. Eu quero. Aonde que nós paramos?
Então vai. O F, isso, é o F. Apropriar-se, consumir ou danificar alimentos, objetos ou bens de terceiros sem permissão. Porque senão, se eu permitir fazer uma leitura corrida, e aprender o porquê disso? Você tem que questionar. Por que eu não posso apropriar-se, consumir ou danificar alimentos, objetos ou bens de terceiro sem permissão? Por quê? Você já parou para perceber por quê? Apropriar-se, consumir ou danificar alimentos, ou seja, eu estou me apropriando de algo que não é meu, é de terceiros, não é meu. Às vezes está lá uma bolacha, às vezes está lá em algum momento um shampoo, um sabonete, eu posso me apropriar disso? Você quer falar? Pode... Isso caracteriza furto? Furto, artigo, qual que é o artigo, você sabe? 155 do Código Penal Brasileiro. Pessoal, então vamos lá, o G, o Igor, o G. Portar, consumir ou distribuir materiais de teor pornográfico. Aí, já parou para perguntar o porquê que não pode? Hã? Não é necessariamente porque é uma casa santa, né? Não é bem isso. Mas a verdade... Oi? Se for pego, ele pode sofrer uma retaliação, ele vai trazer, vai incitar a ira do irmão, o irmão vai ficar irado contra ele, então não vai ficar aquele... Tá bom, mas... Hã? Ô Paulo, desculpa, me perdoe, por favor. Bom. Deixa eu só fazer, inclusive eu tenho um estudo sobre isso, de pesquisas que eu fiz. Vocês sabiam que a pornografia, ela vicia? Sabia? Por que ela vicia? Porque na hora que você está sendo estimulado, o homem ele é bem visual, vai provocar substâncias no seu organismo de prazer. E traz outras complicações mais graves, tá? Mais graves. O grau de vício disso faz com que faça uma alteração. O seu corpo ele fica condicionado. Por exemplo, o camarada está assistindo ali a pornografia, aí naquele momento ele vai e pratica o alto prazer. Na hora que ele estoura a champanhe ali no momento, o que acontece? O corpo dele está condicionado. Então, quando ele realmente estiver com a sua esposa, o corpo dele está condicionado a esse tipo de ação, ele vai ter problema no relacionamento. Aí o que acontece? Ou a pipa não sobe, entendeu? Ou a pipa desce. Por quê? Porque o corpo foi condicionado àquele tipo de coisa. Então o que acontece? Acaba tendo uma clivagem aí, uma separação dentro desse contexto, porque o corpo está acostumado, né? Sem contar a pressão que a pessoa faz, que é totalmente diferente do ato normal. Então, a pessoa acaba não tendo prazer com a sua própria esposa e tem outras complicações, desde de estourar champanhe antes da hora e assim por diante. Pessoal, Paulinho, legal pela contribuição que você deu, mas deixa eu apimentar um pouco mais essa situação aqui, pastor Igor. Você já imaginou pelo menos umas 10 ou 15 revistas de pornografia espalhadas aqui dentro? Como é que seria isso? Como é que seria isso? Como é que você levantaria? Como é que você lidaria com um tipo de situação, um monte de homem? E aí, como é que seria isso? Percebeu? Então, o que está aqui na proibição não é à toa, né? Porque o homem, como você fala, o homem é visual. Ele é bem visual. Né? Isso está na história, né? Desde os primórdios lá, o homem saía para caçar, então ele tinha que ter uma habilidade de enxergar a caça a longa distância. Então está no Gênesis do homem essa visão de olhar. Quem aqui casado já passou por essa situação? A esposa falou assim: meu bem, onde está a minha meia? Aquela vermelha assim, assim. Ah, está na primeira gaveta do lado esquerdo. Aí você vai lá, mas eu olhei e não achei. A mulher vai lá, abre a gaveta, parece que a meia apareceu ali. Tá aqui, ó. Por quê? Porque a mulher, dentro da genética, da história, ela é condicionada a cuidar de coisas bem próximas. Então a visão dela é sempre próxima. E o homem ele tem que olhar a caça, o perigo lá na frente, porque é instinto, entendeu? Então às vezes a gente fica chateado e fala: puxa vida, eu fiz ela sair de lá para mostrar um negócio que está bem aqui.
Bom, legal. Bom, eu acho que nós poderemos já passar para o próximo, né, gente? Porque esse G aí, não tem mais o que falar, tá certo? Vamos lá, o próximo, Igor? H. Trazer ou usar objetos de grande valor sem autorização prévia da coordenação. Trazer ou usar objetos de grande valor, ou seja, por que está aqui? Por que eu coloquei esse negócio aí? Que alguém arrisca falar? A de roubo, pastor. Oi? Roubo. Tipo assim, eu trago uma corrente de ouro, muito valor. Aí a pessoa rouba, eu vou querer cobrar, aceitei. Ó, eu tô só corrente de ouro, eu quero ver a correntinha como fica. Aí a pessoa já foi embora, subiu, a pessoa pegou embora. E acontece esse fator aqui com constrangimento. Não faz sentido, né? Trazer ou usar objetos de grande valor. Corrente de ouro, por exemplo, anel de ouro, relógio. Que até a roupa original, roupa de marca original, isso já traz já é um valor, já é um valor. Bom, quero lembrar vocês que está aqui no lado das proibições, mas eu falo disso lá em cima no começo, quando nós vamos falar de roupas, da quantidade de roupas, e falo disso também no final, tá certo? Falo também disso no final, tá bom? Eu fiz, inclusive, até um adendo a essa situação aí. Qual que é o próximo? Portar rádios, aparelhos de som ou dispositivos eletrônicos não autorizados. Alguém fez essa pergunta? O porquê disso? Por que não pode? Alguém quer falar? Por que não pode? Quer falar? Fala. Porque aqui é uma casa evangélica, né? Então a gente está escutando músicas que edificam a gente. E muitas vezes o acolhido tem um aparelho de som, fica escutando música do mundo, aí influencia os outros acolhidos também a estar escutando. Bom, o Paulinho, ele trouxe uma fala Bem interessante. Mas eu também tenho uma outra visão dentro disso. É isso que eu quero te falar. Uma outra visão dentro disso. Imagine, nós estamos aqui em 26, mais ou menos, 27 pessoas. Imagine se cada um tem um rádio e resolve ligar ele na mesma hora. E aí? O que vai acontecer? Poluição sonora. Entendeu? Uma poluição. Às vezes, nosso amigo aqui está com sono ali, de madrugada. Vocês vão. Falta 1 hora para vocês levantar. Alguém está com insônia, levantou, aí já ligou o rádio dele, o outro ligou. Começa a poluição sonora, atrapalha a harmonia. Atrapalha a harmonia. Então, o problema, eu acho que o problema do rádio, tanto não é música mundana, porque não adianta nada a gente falar para vocês não ouvir música mundana, aí você, diante do pastor, não ouve, mas saiu do comportamento ali externo, mas não saiu de dentro de você. Entendeu? Não adianta nada. Uma outra coisa que eu gostaria que você falasse, a questão da, como técnico, claro que eu consigo enxergar isso, mas eu queria que você respondesse dentro da técnica. A música, ela muda comportamento? Muda comportamento, inclusive tem pesquisa feita de faculdade lá de fora dos Estados Unidos, que foi colocado algumas salas, e dentro dessas salas colocaram-se copos com água para estudar a influência da música com relação às moléculas da água. Então, a música clássica, a rock, rap, funk e outros tipos de música foram condicionados dentro de uma sala acústica, né? E quando começaram a soltar as músicas, houve alterações nas moléculas da água. Pasmem vocês, a molécula que não teve alteração foi da música clássica. Então, o nosso corpo, ele é praticamente 65% de água. Então, imagine você ouvir um rock pesado, o que faz dentro do seu corpo? É por isso que as pessoas ficam bem agitadas. Tem música que te agita. Por que te agita? É por causa do ritmo. As moléculas do seu corpo, elas são afetadas pela música. Inclusive, existe até uma terapia chamada musicoterapia, que eu pretendo entrar também nessa área, porque eu acho interessante. Pastor, só que, desculpa interferir, na questão da música também, o meu tio, eu bem lembro que o meu tio falava que ele vai curtir uma balada no flashback, porque eram as músicas que ele ouvia antigamente. Então, quando ele ouvia aquelas músicas, também ele lembrava dos momentos que ele vivia. Então, isso traz também a música também tem isso, né? Muitas vezes. Nostalgia. Nostalgia. Bom, Porque traz aquele tempo, tipo um funk, aquele tempo lá e tal. Então desperta aquele sentimento. Nossa, tava na balada, aí já vem, tomando um gole, já começa a
entendeu? E aí puxa tudo isso também com nostalgia. Você percebeu como que é interessante? Uma coisa é você ler grosseiramente, entendeu, Rafa? Ler grosseiramente. Outra coisa é você degustar o que você está lendo. É trazer à luz o que você está lendo, para que você possa ter um entendimento melhor daquilo que você está lendo, porque o que você está lendo é o que você está participando, e o que você está participando é o que te envolve, e o que te envolve é a sua vida, não é a vida do outro, é a sua vida. Eu quero louvar a Deus e agradecer a Ele mais uma vez pela sua vida, viu, Paulo? Porque você sempre sai na frente, né, cara? Você sempre dá aquela tirada. Há pouco tempo atrás eu estava falando, o pastor Igor falou assim, você vai falar hoje? Eu falei assim, não sei. O pastor Zezé ele é muito imprevisível, mas com certeza eu vou falar alguma coisa. E eu falei, tem que estar preparado, tem que estar preparado. E outra coisa, estar preparado com a técnica, né? Porque uma coisa é uma grosseria dessa, como aqui, né? A beldade, grosseria falando. Outra coisa é uma pessoa que é técnico, né? Então vamos falar dentro da técnica. Bom, legal então. Portar rádio, aparelhos de som ou dispositivos eletrônicos. Às vezes aí entra o menino, você falou, acorda aí, Leia. Aí entra na situação que você me falou. Porque isso realmente desvirtua toda uma situação. Por isso que eu procurei o Paulinho e ele foi pontual no que ele disse. Isso altera realmente o comportamento. É isso que você quis dizer? É isso que eu quis dizer, que dependendo da música, aqui a gente, como eu disse, é uma casa evangélica, a gente escuta louvor, ensino, aí aumenta a espiritualidade da gente. Você vai pra rua, escuta um funk, um rap, já começa a imediato a ter nostalgias de você fazer uso da droga, bebidas lá no mundo, e abaixa a espiritualidade. Então a música muda o comportamento da pessoa. Show. Mais palma para Jesus, irmão, pela vida dele, tá? Nós não vamos conseguir dar sequência nisso, porque eu quero tratar desmiuçado, tá? Usar produtores de áudio ou vídeo sem a devida permissão da equipe. Eu gostaria de parar aqui. No J. Lembra? Nós vamos parar onde, gente? No J. Aonde? No J. Por quê? Nós inclusive temos aqui, na reunião de vocês aí de regulagem, tem uma situação que envolve isso, o J, não é isso? E é muito bacana, é muito legal quando a gente usa reprodutores de áudio e vídeo, quando é de aproveitamento. Um filme, por exemplo, não é o que está aí, o que vocês estão falando? Como é que está escrito? Cine Recanto. Eu acho que é muito bacana isso, nós precisamos avançar com isso, mas vamos falar disso a partir de amanhã. Hoje é quarta-feira, vamos falar disso amanhã, quarta, quinta, sexta, vamos tentar desmiuçar cada item para que fique claro para todos nós, viu, irmão? Eu tenho consciência de que quando daqui a pouco a maioria de vocês vão embora e vão chegando outros, mas a minha intenção é de que isso fique muito bem batido para que vocês absorvam bem essas questões de proibições, para que os que forem chegando estejam na mesma página. E eu gostaria muito que vocês que são gráficos, tudo monitores e reguladores, pudessem bater fortemente nesse tipo de situação que são as proibições. Não é simplesmente ler, olha, o pastor escreveu, tá lá escrito lá. Não é isso. É fazer a pessoa entender o porquê que pode e porquê que não pode. Por que você não pode fazer isso? Por que você não deve fazer isso? Então você explica da forma como eu estou explicando para vocês, tá certo, pessoal? E se tiver dúvida, se houver alguma dúvida, discute isso em reunião. Traga para a reunião de segunda-feira, vai discutir os itens, porque não é engessado, né, pessoal? Não é engessado. De repente a gente consegue mudar alguma coisa, mesmo estando no regulamento, tá bom? É isso daí. Vamos terminar? Vem comigo. Paulinho, vem aqui. Ô, Paulinho, nós estamos terminando o nosso trabalho de hoje. É extremamente interessante o que nós estamos abordando. Que haja um entendimento maior,
nessa questão de que pode, o que não pode, o que pode fazer mal a eles, o que não pode fazer mal a eles. As suas palavras de considerações finais nesse tema tão importante que é o 19.2 do artigo em que nós estamos tratando. Muito bem. Ninguém é dono de todo o conhecimento, tá? Todos nós estamos aprendendo. Inclusive, uns dias esses nós estávamos conversando sobre isso. Às vezes as pessoas colocam a gente num suposto lugar de saber, né? Porque está lá, mas pode ter certeza, nós aprendemos uns com os outros aqui, né? Algumas coisas que traz, parte técnica, lê. Você só vai aprender isso aqui se você ler. Ontem na sala tinha uma pessoa lá conversando com o pastor e o pastor falou assim, você tem que ler. Pegou até o livro e falou, senta lá na mesinha, vai ler, você tem que ler. E eu estava até vendo o resultado da prova de vocês, vocês podem observar. Aquele que mais está inteirado ali, lendo, ouvindo, as notas saem melhores. Então, nós aqui na frente não somos o dono de todo conhecimento, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu sou um eterno aprendiz. Eu gosto de aprender as coisas. Quanto mais coisas aprender para mim, para mim é fantástico, eu gosto. E eu percebi que você também gosta muito de aprender. Gosto. Bom, para a gente poder terminar, é interessante nós entendermos o seguinte, pessoal. Claro que nós não somos donos da razão, bem como o Paulinho falou, mais que isso, você não veio aqui em nenhum momento para parar de usar droga. Pastor, eu vou para a casa de recuperação para parar de usar droga. Não existe nenhuma comunidade terapêutica em que você é internado e você para de usar droga. Vou falar de novo. Se você estiver procurando uma comunidade terapêutica para você parar de usar droga, esquece, não tem, não existe. Não existe. É mais de 30 anos de experiência com isso. Pastor, como é que eu paro de usar droga? Quando você muda o seu comportamento, quando você começa a ver as coisas diferentes. Porque quando você muda o seu comportamento e consegue ver a vida e enxergar a vida da forma como ela deve ser enxergada, você vai entender que droga não é legal. Então, você fica aqui comigo 9 meses, por exemplo, ou 2 anos e 9 meses, ou até mesmo 3 anos, que é a máxima do programa. Quando você virar as costas, descer a rampa, você já vai encontrar um bar, você já vai encontrar uma biqueira. Você vai na rua em todos os lugares. Hoje é comum você andar na rua e ver as pessoas enrolando baseado no meio da rua. É comum você ver, às vezes está no trânsito, alguém fumando baseado dentro do carro. Então, em todos os lugares você vai encontrar alguém que está fazendo uso da droga. Então, comunidade terapêutica, Paulinho, não é para as pessoas pararem de usar droga. É para condicionar a um comportamento que os leve ao não uso. É isso, tá bom? Beleza, pessoal? Mais alguma coisa? Beleza, pessoal? Sim. Não importa o dia, o lugar, a hora. Em algum momento, pode ser de manhã, de tarde, de noite, quem sabe até de madrugada. Sempre trabalhando para que todos enxerguem. Pra frente. Forte abraço, Deus abençoe você.